Rapaziada, mais um vídeo aqui sobre o mercado da bola, né? Mercado da bola agitado. Temos também Neymar, que vai ser papai mais uma vez. Mercado da bola do Botafogo, tem cria do Vasco aí na mira do Botafogo. São Paulo com mensagens de Natal e apresentação oficial de Oscar. Tem Cruzeiro, tem Vasco da Gama, tem Palmeiras. Saída no Vasco. Importante a gente vai falar aqui, rapaziada. Antes de mais nada, deixa teu like, se inscreve aqui no nosso canal, no Solta a Voz Ativa, no botão vermelho de inscrever-se. Muito importante, rapaziada, para os nossos canais. E o Botafogo que abre conversas para contratar esse rapaz aqui, ó. Marlon Gomes, ex-Vasco da Gama, ex-cria do Vasco, atualmente no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Glorioso buscou o staff do meia, né, de 21 anos, para apresentar o projeto e saber os valores. Uma proposta salarial já foi feita e as partes estão negociando. A ideia do Botafogo é primeiro ter o ok de Marlon Gomes para depois negociar com o clube ucraniano. O jogador foi vendido pelo Vasco da Gama ao Shakhtar em janeiro por 12 milhões de euros, aproximadamente 64 milhões de reais na cotação da época. Ele que tem 23 jogos pela equipe ucraniana nessa temporada 24-25, 4 gols marcados e 3 assistências, rapaziada. Então, o Marlon Gomes é um bom nome aí. Teremos um meio de campo fortíssimo aí no Botafogo, né? Marlon Freitas e Marlon Gomes, além do Gregory, né? Mas o Gregory pode sair, a gente trouxe aqui no nosso vídeo anterior. Depois vocês deem uma olhada aqui no nosso vídeo anterior falei do Almiron também no Botafogo, mas o Marlon Gomes é um jogador importante, né? Um segundo volante, gosta de jogar armando, também marca muito bem. Jovem jogador, apenas 21 anos, tem muito a oferecer realmente para a equipe do Botafogo. Vamos ficar de olho se realmente o Botafogo consegue fechar com esse jogador importantíssimo, rapaziada. Meus amigos, o Botafogo anunciou seu novo patrocinador master, né? Saia Parimet, que inclusive, né, está ali atrás da camisa do Botafogo. E agora entra o novo patrocinador aqui, ó, o VBet, não é? O Botafogo tem novo patrocinador master, é a VBet, não é? Uma casa de apostas que está no ramo, né, já há um tempo e patrocina seleções como Argentina e Ucrânia, além do time do Mônaco da França. Serão 55 milhões de reais por temporada, podendo chegar a 70 milhões, né? Caso algumas metas sejam batidas aí como títulos, né, e classificações importantes. Então esse é o novo patrocinador do Botafogo, mas muita gente, né, inclusive, com todo aquele gesto ali, tá com medo. Vamos ficar de olho aí, mas parabéns ao Botafogo, né? Mais um bom patrocinador. O Botafogo que anunciou, né, a saída de Hugo, né? Notícia do Vene Casagrande, né, que o Vitória acertou a contratação do lateral esquerdo Hugo do Botafogo por empréstimo com opção de compra. O Vitória, inclusive, vai pagar o salário de forma integral, né, do lateral esquerdo da equipe do Botafogo. Chegou no Botafogo, né, mas perdeu espaço durante o tempo. Aí chegou Alex Telles, outros jogadores importantes, Massal também, um cuiabano ali naquela lateral esquerda. Então realmente fica uma concorrência muito grande para o Hugo. Então ele segue para o Vitória, vai seguir a carreira dele e vai ter o salário pago integralmente pela equipe do Vitória, né, que permanece na Série A. E ele, rapaziada, vou falar agora de Igor Jesus. Notícia aqui do Wellington Arruda, né, que o Botafogo já recusou 3 propostas oficiais por Igor Jesus. Uma delas de um time da Premier League, viu? O montante foi abaixo dos 30 milhões de dólares. É um valor mínimo que o Botafogo deseja receber pelo centroavante. Pois é, o cara tá na seleção brasileira. Já faz uns jogos que não marca um gol, né, com a camisa do Botafogo. Mais de 10 jogos aí sem marcar gols com a camisa do Botafogo. Tá de férias, vai recarregar as baterias e vai voltar outro jogador, rapaziada. Muito mais artilheiro, né, muito mais letal. Mas realmente foi importantíssimo, né, nessa temporada de 2024 e 2025. O Botafogo conta com o bom futebol dele. Com certeza, rapaziada. E quem deixou o Botafogo também, não é? Além do Hugo, foi ele, rapaziada. Vlurvi, a caça. Roberto Júnior Fernandes. Gatito Fernandes deixou o Botafogo. Volta para a equipe do Cerro Porteño, né? A equipe que o revelou lá no Paraguai, rapaziada. Foram 7 anos ao serviço do Botafogo. Chegou agora aos 36 anos de idade.
deixa o glorioso, né, como campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né? Foram 3 títulos com a camisa do Botafogo. Ele que sofreu com algumas contusões, né, durante a história dele no Botafogo, mas realmente quando honrou, jogou com a camisa do Botafogo, honrou demais e fechou o gol em várias oportunidades. A última vez foi um jogo contra o Internacional, onde ele pegou muito realmente no penúltimo jogo do Brasileirão de Botafogo Internacional, lá no Rio Grande do Sul, rapaziada. No Botafogo foram 218 jogos, 72 jogos sem sofrer nenhum gol, 13 pênaltis defendidos e 3 títulos. Então, realmente, Gatito Fernandes deixa o nome dele na história do Botafogo, né? Filho do Cato Fernandes, que jogou aí no Cruzeiro, jogou também na equipe do Santos, jogou no Palmeiras, né? Foi reserva do Palmeiras aí naquele início da era Parmalat. Ele era titular, depois perdeu a titularidade ali para Veloso, né? Goleiro do Palmeiras, o pai do Gatito Fernandes, mas realmente, rapaziada, pegaram muito, viu? E nessa janela de transferências, né, do Botafogo até o Natal, já são 9 saídas até aqui e nenhuma contratação por enquanto, viu? Gatito Fernandes foi quem saiu, Tietê foi pro Vasco, Pablo voltou para o Flamengo, Adrielson voltou para o Lyon, Almada vai para o empréstimo de graça para o Lyon, o Rafael se aposentou, o Massal saiu, ainda está sem clube, o Eduardo também está sem clube, pode fechar com o Cruzeiro, né, nesse ano de 2025, e o Romero, né, o Oscar Romero, ainda continua sem clube, rapaziada, e olhe que o Botafogo colocou aqui nas suas redes sociais, viu? Olha aqui, rapaziada, o Botafogo colocou o Romero errado, viu? Colocou o Romero errado aqui na postagem de Natal. Olha aqui, deixa eu só dar um zoom aqui pra gente ver. Olha o Romero aqui. Não é o Oscar Romero, é o Ángel Romero do Corinthians. Mas aí o Botafogo confundiu, né? Quem trabalha com o marketing do Botafogo confundiu, porque o verdadeiro é esse aqui, rapaziada. O Oscar Romero com sua menininha também postou uma foto de Natal. Né? O Oscar Romero deixa a equipe do Botafogo, mas o Botafogo fez essa homenagem, né, a todos os jogadores que ainda fazem parte do clube, não é, nesse ano de 2024, Matheus Nascimento. Falando ainda dos jogadores que permanecem no Botafogo, é o único jogador do elenco do Botafogo que estava no clube antes dessa SAF do John Textor, né? Com as saídas de Gatito Fernandes, Hugo e Rafael, eram os 4 remanescentes, agora só sobrou Matheus Nascimento como o último titã aí dessa equipe do Botafogo, rapaziada. E o Botafogo que anunciou nas suas redes sociais hoje, né, o planejamento esportivo para o ano de 2025, para esse início da temporada. A equipe alvinegra será composta inicialmente por um grupo de atletas que disputou, né, recentemente o Brasileirão Sub-23 e por jovens do Sub-20. Essa equipe vai jogar o Campeonato Carioca, não é? As primeiras 5 partidas do estadual serão compostas por esses jogadores do Brasileirão Sub-23 e por jovens do Sub-20, não é? Já que no dia 14 de janeiro o elenco principal vai se apresentar lá no CT Lonier para poder se preparar para a Supercopa Rei no Brasil. Vai ser o primeiro jogo da equipe titular da equipe do Botafogo no dia 2 de fevereiro contra o Flamengo, em Belém, no Pará. E a gente vai transmitir aqui, rapaziada. E outra coisa, eu vou trazer aqui o Arthur Jorge, não é? O Arthur Jorge foi homenageado lá em Portugal, na Câmara de Vereadores de Braga, não é? A cidade dele. E eu vou colocar aqui as imagens pra gente analisar. Vamos lá. Após uma época de sucesso desportivo no Brasil, chegou o reconhecimento no seu país. Esta quinta-feira, Arthur Jorge recebeu o troféu Quinas de Ouro das mãos do presidente da Federação Portuguesa de Futebol. É um percurso fantástico, naturalmente, que honra o treinador português. Já temos vários treinadores, no caso concreto da Libertadores, mais 2, o Jorge Jesus e o Abel Ferreira, e portanto não é fácil um treinador chegar ao Brasil, conquistar o Brasileirão, conquistar a Libertadores no mesmo ano, e portanto isto é demonstrativo da enorme capacidade de trabalho, de conhecimento, de competência do Arthur Jorge. Homenageado em Braga, o treinador que devolveu o sucesso ao Botafogo não podia estar mais feliz. E, acima de tudo, um grande orgulho pessoal. Eu sentir este reconhecimento e esta homenagem que hoje me é feita na minha cidade. Eu sou orgulhosamente um bracarense, nada e criado aqui. Não podia estar mais feliz, não podia querer mais do que isto e, portanto, um momento muito, muito especial para mim, para poder fechar um ano de 24, que é histórico. O antigo colega de escola e agora presidente da Câmara
Antigo colega de escola e agora presidente da Câmara, viu? Recorda traços da personalidade de Artur Jorge que terão contribuído para as recentes vitórias. Esta serenidade, esta capacidade de trabalho, esta lealdade e este empenho para concretizar os seus objetivos, acho que são ingredientes fundamentais para poder atingir conquistas como esta e outras que ele terá seguramente no futuro. Na semana passada, Artur Jorge recebeu em Belém a Ordem do Infante. Na primeira época no Brasil, ao serviço do Botafogo, o treinador português ganhou o campeonato e a Taça Libertadores. Olha aí, rapaziada, orgulho, não é, do povo de Braga, não é, o Artur Jorge sendo homenageado pela Câmara de Vereadores, ganhou um prêmio importante, não é? Então o Artur Jorge realmente fazendo história, ainda nessa questão da renovação com o Al Rayyan, mas ele tá de férias e essas conversas vão continuar aí durante os próximos dias, quando ele voltar das férias, né? Da reapresentação do elenco em 14 de janeiro. Vamos ver se Artur Jorge permanece ou não no Botafogo. São várias propostas pelo treinador do Botafogo. E a gente vai passar agora para o nosso próximo assunto, rapaziada. Vamos ver aqui, é o Neymar, viu? Eu só tirar aqui o vídeo de Artur Jorge, não é? O trio MSN pode ser revivido, não é, no Inter de Miami, não é? De acordo com o jornal AS da Espanha, a equipe proprietária do Inter Miami, né, composta por Beckham e por Jorge Mas, ainda considera Neymar um alvo bastante realista, apesar das alegações do sul-americano de que está estabelecido na Arábia Saudita. Alega-se que o Inter Miami pode fazer a sua mudança ainda neste janeiro, antes da campanha da Major League Soccer de 2025, ou esperar até depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no próximo verão. Então são esses rumores aí do Neymar, revivendo aí o trio MSN com Luiz Soares, né, com Luizito Soares, com Messi e o próprio Neymar, rapaziada. Fica a expectativa, porque o próprio pai de Neymar, não é? Deixa eu só colocar aqui minha tela novamente. O próprio pai de Neymar, ele já tinha falado no podcast, inclusive eu trouxe aqui, não é? Podcast do pai dele falando, lá no podcast de... Deixa eu só tirar aqui mais uma vez. Lá no podcast de Falcão, não é? Então ele falou lá no podcast de Falcão que o Neymar vai permanecer na equipe do Al Hilal. Os rumores de Neymar no Santos, mas realmente o pai de Neymar bateu o martelo e disse: não, a gente está fechado, vamos jogar, não é, o Mundial de Clubes. O próprio Neymar deu uma entrevista dizendo que iria jogar o Mundial de Clubes, Super Mundial, em julho de 2025 com a camisa do Al Hilal. Mas vamos ficar de olho, porque tudo pode acontecer nesse mercado da bola, rapaziada. E Neymar, viu? Neymar vai ter a sua terceira filha! Chega ao quarto filho, né? O Neymar Júnior comemorando aí com o Davi Luca, o chá revelação que aconteceu lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para anunciar, né, o gênero, né, o sexo do bebê. E vai ser mais uma menina. Vamos aguardar o nome, não é? Já que nasceu a Mavi e posteriormente a Helena. Então é o Neymar comemorando muito aí, rapaziada. Mais esse chá de bebê, mais uma filhinha aí na vida de Neymar. Neymar realmente, que bom, não é? Neymar feliz, Neymar ainda mais focado agora. Rapaz, eu acho que esse Hexa vem, viu? Eu acho que esse Hexa vem porque está muito feliz em casa. A gente vê as imagens de Neymar com a Mavi. É uma felicidade extrema e realmente o filho é uma bênção. Filhos são uma bênção, como diz a Bíblia, né? Crescei e multiplicai. E o Neymar Júnior realmente entendeu isso e tá multiplicando. Ainda vem mais. Tomara que venha mais filhos aí para Neymar. Parabéns, Neymar. Parabéns aí a Bruna Biancardi, a Davi Luca, não é, que ganha mais uma irmãzinha. Então realmente é a família Neymar crescendo. E quem sabe, rapaziada, vem um craquezinho aí, né? Parece que o Davi Luca não é muito focado em jogar futebol, não. Tomara que venha aí um herdeiro de Neymar também, um menino. Mas as meninas aí fazendo a felicidade da vida de Neymar. Parabéns, Neymar! E agora eu vou falar aqui um pouquinho da Premier League, viu? Rapaziada, Guardiola empatou mais um jogo hoje. Everton 1, Manchester City 1, dentro de casa, não é? O Haaland perdeu um pênalti. E aqui são os últimos resultados, né, da equipe do Manchester City. São derrotas aqui, 1, 2, 3, 4, 5 derrotas consecutivas. Aí teve um empate contra o Feyenoord, depois mais uma derrota para o Liverpool. E a única vitória nos últimos 13 jogos do Manchester City para cima do Nottingham Forest no dia 4 de dezembro. E depois mais tropeços, 2-2 com o Crystal Palace, 2-0 para a Juventus, 1-2 para o Manchester United, né? Perdeu em casa, perdeu para o Aston Villa no último sábado e hoje
o Manchester City foi derrotado pela equipe, aliás, empatou com a equipe do Everton por 1-1. Haaland perdeu o pênalti, o Pickford pegou do lado direito. Então, meus amigos, o Guardiola vai viver no momento de Dorival Júnior ali na equipe do Manchester City, né, rapaziada? O momento mais difícil da carreira do Pep Guardiola, não é? Eu falando que ele tá vivendo o momento de Dorival Júnior, rumores dão conta que André Jardine, treinador do América do México, pode assumir a seleção brasileira. Mas eu vou deixar isso aí para outro vídeo, né, esse assunto, e ainda estou me inteirando muito bem, né, o André Jardine fazendo uma grande campanha lá no América do México, é cotado também para assumir a seleção mexicana e pode assumir o lugar de Dorival Júnior ainda nesse começo de ano. Eu vou fazer outro vídeo sobre isso, rapaziada. Passando aqui, né, ainda a Premier League, o Matheus Cunha, atacante da equipe do Wolverhampton, né, que marcou 7 gols e distribuiu 3 assistências nos últimos 10 jogos pelo Wolverhampton, rapaziada, fez o gol olímpico hoje contra a equipe do Manchester United, né, a vitória do Manchester United, a vitória em cima do Manchester por 2-0, da equipe de Vitor Pereira. Olha ele aí, rapaziada, na tela, Vitor Pereira, que é o primeiro técnico na história do Wolverhampton que consegue vencer seus 2 primeiros jogos na Premier League. Ele conquistou o mesmo número de vitórias de Gary O'Neill, né, ex-treinador do Wolverhampton, que tinha alcançado isso em 16 jogos. O nosso querido Vitor Pereira assumiu agora há pouco, ganhou a primeira partida contra o Leicester por 3-0 e 2-0 em cima do Manchester United. Chegou a 2 vitórias em 2 jogos, o recorde realmente no Wolverhampton. 5 gols marcados, nenhum gol sofrido. Então, realmente, o português chegou muito bem lá na equipe do Wolverhampton, rapaziada. E pra gente fechar aqui, né, a Premier League, vou passar para Palmeiras, vou passar também para o Vasco da Gama, Corinthians, sobre Pogba também. Bellingham, Bellingham foi assistir o seu irmão, Joe Bellingham, lá no Sunderland, na Championship inglesa. Ele aí com os pais, né, o Jude Bellingham e o Joe Bellingham. Meu Deus do céu, é a cara do irmão realmente do Jude Bellingham. Tomara que os dois joguem juntos, viu? Inclusive o Joe Bellingham também é um grande meio-campista, então sempre fica uma expectativa, não é, de um irmão jogar parecido com o outro, né? Nós tivemos aí o Jerome Boateng, né, o Kevin Prince Boateng, o Thiago Alcântara e o Rafinha Alcântara também, né, os irmãos filhos de Mazinho. Então são várias histórias aí de bons irmãos, né? O Frank de Boer, o Ronald de Boer, também lá na seleção da Holanda, né? O Michael Laudrup e o Brian Laudrup lá na seleção da Dinamarca. Esses aí são do meu tempo, né? Eu sou um pouquinho, já passei dos 40, rapaziada. Vamos falar agora do Tricolor Paulista. São Paulo, olha aí, rapaziada. Paulo Dybala colocou uma foto aqui, colocou Feliz Natal aos amigos de Insta. E aqui quem entrou foi ele, rapaziada. São Paulino de coração, Profeta Hernanes disse: Diba, o São Paulo é o teu lugar, venha-se embora, ser feliz. Então, rapaziada, é o Hernanes vai colocando aqui esse comentário na foto do Dybala, chamando o Dybala, né, para a equipe do São Paulo. Fica uma expectativa muito grande da torcida, porque Dybala é ventilado, né, nos lados do São Paulo. O contrato dele acaba no meio do ano, né, em junho de 2025. Quem sabe o Dybala apareça aí, mas tem que vir com patrocinadores. E falando nisso, né, e patrocinadores, tivemos aí a apresentação de Oscar, mas o craque Neto, né, falou do jogador da equipe do São Paulo e disse que não é essas coisas todas não, viu? Vamos ver aqui o que foi que o Neto falou sobre o Oscar no São Paulo, rapaziada. Se vocês aí não vão tirar sarro, o Memphis Depay vocês tiram o sarro, né? Enche o saco, né? Pra mim, uma contratação, não sei, não gostei. Cara, pra mim, a contratação do Oscar é um tiro no pé. E eu posso errar, viu? E tenho certeza que errando, isso aqui vai ficar gravado aqui na Rádio Craque Neto 17. Contratar o Oscar, pagar uma fortuna. Agora, Neto, eu vou dizer uma coisa, viu? Só tem carrão aí atrás de você, viu? Agora, tiro no pé pelo São Paulo, vamos esperar, né? Mas ele disse, eu vou ser cobrado. Para ele, sabe, um jogador que há tanto tempo... Na verdade, eu acho que é um jogador bem mediano. Sempre foi para mim, né? Lá na China, ficou esse tempo todo. O time do São Paulo, endividado com 1 bilhão de dívida. Um time que já paga
salários astronômicos, que não conseguiu nada esse ano. E aí você contrata um jogador, né? Que não é uma Corvette, né? Não é uma Corvette como essa, né? E aí, na esperança de fazer o que o Ramos Rodrigues fez, na esperança do outro... Não, para mim é uma contratação... Ah, mas e vocês aí, não vão tirar sarro? Ah, o Memphis Depay vocês tiram o sarro, né? Enche o saco, né? Para mim é uma contratação, não sei, não gostei. Para mim o Oscar não é o jogador que todo mundo pensa que é. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Se você... Comparando aqui, né, com o Memphis Depay, o craque Neto realmente fala muito, né? O craque Neto, impressionante, rapaziada. Ele falou com essas coisas todas, não. Jogador mediano. Aí eu discordo completamente do senhor, craque Neto. Pra mim, não acho jogador mediano. Joga muito. Agora, eu tenho minhas dúvidas sobre as questões físicas dele, né? Eu falei no último vídeo que os jogos aqui no Brasil, você tem um calendário muito mais extenso, não é? Do que o calendário chinês. Qualquer lugar do mundo, o calendário do Brasil é um absurdo. Então, a gente vai ter aí jogadores jogando 70, 80 jogos, né, no ano. Então, realmente, o nível técnico do jogador cai em algum momento. O próprio Igor Coronado, que tá no Corinthians, sente isso. É um cara que veio do mundo árabe, veio com status de craque, chegou aqui e não aguentou jogar o Campeonato Brasileiro, né, na sua totalidade, né, Copa Sul-Americana também. Então, sentiu muito o Igor Coronado. Tomara que o Oscar não sinta. E eu vou colocar aqui, ó, a apresentação de Oscar no São Paulo. Olha aí, o São Paulo fez um vídeo para apresentar o seu jogador, apresentando já a nova camisa, não é? Aqui o Morumbi. São Paulo. Oscar vai para Oscar. Bem-vindo, Oscar. Esse é o vídeo promocional do São Paulo. Mostrando o seu jogador, não é? Ele se enrolando aí com a bandeira. Efeitos especiais ali no escudo do São Paulo. Vibrando muito. Vamos, tricolor! O tricolor é Oscar no São Paulo, né? Causou, inclusive, alguma certa ojeriza aí entre os diretores do São Paulo, a torcida do São Paulo também, porque o Oscar, ele primeiro foi anunciado pelo presidente do São Paulo em suas redes sociais. Então, realmente, isso aí levantou uma questão de... Mas como é que o presidente do São Paulo, ao invés de usar o canal oficial do São Paulo para colocar essa contratação de Oscar, utilizou o seu próprio canal, a sua própria rede social, né, para anunciar o Oscar? Mas uma grande parte da torcida falou isso e outra grande parte comemorando, né, essa contratação de Oscar, uma grande contratação realmente. Serão 72 milhões de reais por 3 anos de contrato, são 24 milhões por ano, 2 milhões de reais por mês. A Superbet, não é, bancará com um pouco mais da metade, né? 1 milhão, 1 milhão e 100. O montante será adicional e não alterará os 52 milhões de reais que a empresa paga ao São Paulo por temporada. E olha outro número aqui interessante do Oscar, viu? O Oscar é o segundo jogador brasileiro mais rico em atividade no mundo, com uma fortuna estimada em mais de 1 bilhão de reais. O novo reforço do São Paulo fica atrás apenas de Neymar, do Al Hilal, que tem aproximadamente 4 bilhões de reais, meus amigos. O Oscar ganhava 12 milhões de reais por mês de salário. Fora bicho, viu? Bicho por vitória, bicho por título, meu amigo. O Oscar tem muita grana realmente. Quem sabe ele também presta uma coisinha ao São Paulo. Se o São Paulo virar SAF, ele é um dos candidatos a comprar, viu? Eu não duvido não, rapaziada. Mas o Oscar realmente é uma grande contratação do São Paulo. Ele processou o São Paulo lá atrás. A gente não sabe, né, exatamente o que aconteceu nesse processo. Se alguém realmente pisou na bola, a gente não sabe. Eu não sei. Eu não sei a história toda aqui. Eu não sei todos os pormenores. Mas a torcida não tá muito ligada nisso, não. Tá comemorando, né, essa contratação. Quem sabe ele seja muito importante ali ao lado de Lucas na armação do São Paulo, rapaziada. E quem deixou a equipe tricolor foi o lateral esquerdo, o Jamal Lewis, né? Não é mais jogador do São Paulo. O clube vai reincidir o seu empréstimo com 6 meses de antecedência. Ele que tinha esse contrato de empréstimo até o meio de 2025. E agora ele retorna ao Newcastle para tratar de uma lesão grave no tornozelo esquerdo. Então, realmente, rapaziada, chega ao fim, né, a história do Jamal Lewis, lateral esquerdo
do São Paulo. Lateral esquerdo do São Paulo, o Everton saiu, o Jamaulio saiu. São Paulo ficou agora só com o Patrick Lanza, né? Ali na lateral esquerda, tem que trazer um lateral. O Wendel do Porto, o Porto tá fazendo jogo duro, né? Para liberar o jogador para a equipe do São Paulo. O contrato dele acaba no meio do ano e o São Paulo quer anteceder esse final de empréstimo, rapaziada. Meus amigos, além disso, né, pra gente encerrar o São Paulo, eu vou passar para o Palmeiras, vou passar para o Vasco, vou passar para o Corinthians e para o Flamengo também, viu? Thiago Mendes. Informação do jornalista André Hernando, né? Que a negociação do São Paulo com o volante Thiago Mendes está parada. Não há acerto com os árabes do Al Rayyan, né? Lá do Catar, para liberação nesse momento. As conversas que acontecem desde o começo de dezembro, mas não tem avanços até agora. A questão do salarial e de contrato já é algo que vem desde o meio do ano, quando o Thiago Mendes conheceu a comissão técnica de Luiz Ubeldinha no CT do São Paulo. Gregory, do Botafogo, interessa ao Al Rayyan. Ambos têm o mesmo empresário, o Paulo Pitombeira. Então, caso o Thiago Mendes saia, eu acho que há uma promessa aí do Paulo Pitombeira negociar o Gregory para a equipe do Al Rayyan. Não interessa nada a torcida do Botafogo esse tipo de contratação. Mas vamos ficar de olho, porque realmente eu acho que uma coisa está atrelada à outra. Estou curioso para ver se realmente Thiago Mendes volta, mas as conversas estão paradas, rapaziada. Vamos falar agora da equipe do Palmeiras, desse garoto aqui. Vitor Reis foi citado em uma matéria do Mário Cortegana, do Atlético, do jornal The Athletic, lá da Inglaterra, que o Real Madrid não tem alvos de destaque para zagueiros nesse momento. Mas houve menções a Laporte, ao Aymeric Laporte, não é, lá do Al Nassr, e também ao jogador do Palmeiras, o Vitor Reis, zagueiro de 18 anos, um zagueiraço. Então esse nome foi ventilado no Real Madrid. Olha aí, rapaziada, o Vitor Reis chamando a atenção da comissão técnica do nosso queridíssimo Carlo Ancelotti. E eu vou falar aqui do Andrés Pereira, viu? As negociações continuam. O Andrés Pereira hoje saiu de campo, não saiu tão satisfeito na vitória do Fulham, não é? Em cima da equipe do Chelsea, em pleno Stamford Bridge, né? Por 2-1. E o técnico de Andrés Pereira falou, né, palavras importantes do treinador, o Marco Silva, o português, e ele fala em português, eu vou colocar aqui pra gente ver. Ele falando dessa situação de Andrés Pereira e Palmeiras. Não, claro que falo com ele, mas acho que esse assunto do Palmeiras nem sequer é conversa entre mim e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tenho nenhuma informação do clube que algo perto de acontecer ou não, portanto nem é conversa. Estamos claramente focados só numa coisa, naquilo que é o Fulham, e tudo o resto está à parte de mim. Está longe do Andrés também, tem as pessoas responsáveis por ele, e o clube tem pessoas responsáveis para tratar. Nós temos ficado só treino a treino e jogo a jogo. É importante, é óbvio que ter o Andrés connosco e disponível depois do quinto amarelo é muito importante para nós, não o escondo, é um jogador diferente, é um jogador que nos dá outras coisas. Não. É um jogador diferente, é um jogador que nos dá outras coisas. Ele falando aí do Andrés Pereira, e falou que a equipe não falou nada com ele, né? Os donos, né, os diretores da equipe do Fulham, nada foi falado com o treinador português Marco Silva sobre essa transferência, não é, de Andrés Pereira para a equipe do Palmeiras. Mas eu gostei porque realmente o repórter fez a pergunta pertinente e ele não teve como correr. Teve como responder e respondeu sim sobre Andrés Pereira, e disse que conta com o jogador, mas que até agora a equipe do Fulham não falou nada com o seu treinador, rapaziada. E eu vou falar desse próximo assunto aqui do Palmeiras também, ó. Matheus Pereira do Cruzeiro. Palmeiras está atento, né, à situação do Matheus Pereira e prepara uma proposta para tirar o meio-campista do Cruzeiro. Essa informação é do GE, viu? A ideia é algo em torno de 12 milhões e meio de euros, né? Aproximadamente aí 80 milhões de reais, fixos e bônus ainda a serem discutidos. O jogador não é o meia, que tem 28 anos, e o Clube Mineiro tem repetido que não tem interesse de negociar Matheus. Ele que tem contrato até junho de 2026, o Cruzeiro pretende vendê-lo por nada mais, nada menos do que 25 milhões de euros. Então, realmente, rapaziada, é o Palmeiras forte, não é?
nessa janela de transferência. Já trouxe aqui no vídeo anterior, depois vocês dão uma olhadinha lá. Quais são os termos, né, da transferência de Paulinho, né? Também um interesse por Andréas Pereira, por Bernabé, né? O lateral esquerdo da equipe do Internacional. As negociações continuam, inclusive o Jorge Nicola falou que o Palmeiras já fez proposta, né, pelo lateral esquerdo hoje no Internacional. E falando do Internacional, eu vou passar para o Vasco da Gama, viu? Vasco da Gama, saindo do Palmeiras, saindo para a equipe do Vasco. O Vasco da Gama que tem interesse no atacante Wanderson, rapaziada. Informação do GE também. Interessa a Vasco, a outros clubes do Brasil e também do futebol russo. O interesse do Vasco já vem de dias. Inicialmente as conversas ainda não avançaram, mas o Internacional se mostra bem aberto a negociar o seu atacante, não é? O Inter que comprou o atacante por 24 milhões e 800 mil, ainda precisa pagar 12 milhões e 400 mil para quitar, sendo 2 parcelas em 2025 e uma que está atrasada de 2024. Então, realmente, rapaziada, é o Vasco interessado no Wanderson, é um grande jogador, não é? Ponta esquerda, joga também na ponta direita, mas é mais na ponta esquerda. Inclusive, né, ele define, se não me engano, do Marquinhos, que jogou lá na Holanda, no Ajax. E o Wanderson, que jogava nas divisões de base do Ajax, quem ia assisti-lo era nada mais, nada menos do que Zlatan Ibrahimovic, que gostava do futebol do garotinho ainda, o Wanderson, chamava o pai dele e os dois iam assistir lá o Wanderson jogando nas divisões de base. Jogador brasileiro, né, rapaziada? E o Ibrahimovic, a gente sabe que o maior ídolo da história de Ibrahimovic é Ronaldo Fenômeno. Então, realmente, rapaziada, ele gostava muito do futebol do Wanderson. E o Wanderson, na minha opinião, é melhor do que todos os pontas do Vasco, viu? Se ele chegar, realmente vai ajudar e muito o gigante da colina, rapaziada, que hoje, não é, saída no Vasco da Gama, se desfez de Léo Pelé. Léo Pelé assinou, não é, com o Atlético Paranaense, que vai pagar 2 milhões de dólares, não é? Aproximadamente 12 milhões e 300 mil reais ao Vasco pela compra do Léo Pelé. Parte do dinheiro da venda de Léo Pelé será para bater a dívida pelo volante Hugo Moura. Dos 12 milhões envolvidos neste negócio, cerca de 2 milhões serão deduzidos para quitar o débito com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que anunciou, né, o Maurício Barbieri como seu novo treinador e Léo Pelé que chegou junto, né, do Maurício Barbieri no final de 2022, ali naquela compra da 777. Então eu acho que vai fazer bem. Ele é um dos caras de confiança do Maurício Barbieri e ele leva para disputar a Série B no Atlético Paranaense. É um alívio tanto para o jogador quanto também para a torcida do Vasco da Gama, que pegava muito no pé do Léo Pelé. Eu digo, na maioria das vezes, com razão, viu? Ele jogou no meu São Paulo. Meu Deus do céu, eu não gosto muito não do Léo Pelé como zagueiro, mas é um jogador focado, é um cara do bem, ajudou muita gente aí no Vasco da Gama. Boa sorte, Léo Pelé, na sua carreira, rapaziada. E passando aqui para o próximo assunto ainda do Vasco da Gama, a Nike, viu? Nike fechou um acordo com Vasco da Gama. Será fornecedora de materiais esportivos e chegará ao clube em 2026, né? O Vasco ainda tem contrato com a capa, não é? O atual material esportivo. E esse contrato será válido por 7 anos. O presidente Pedrinho foi peça fundamental para esse acerto, mostrando os dados dos torcedores, né? E conduzindo todo o processo. A empresa usará o ano de 2025 para montar todo o enxoval de lançamento, rapaziada. Então, Vasco da Gama e Nike vai vender camisa pra caramba, viu? Essa torcida do Vasco é apaixonada, é muito engajada realmente. Parabéns ao Vasco e tomara que a Nike faça uma camisa lindíssima à altura da história do Vasco da Gama, rapaziada, que tem interesse no uruguaio Joaquim Lavega, viu? Está bem próximo de acertar a contratação do atacante, não é? Essa informação do jornal O Povo do Ceará, já que o nome dele era ligado à equipe do Fortaleza, mas é o Vasco quem está em negociações mais encaminhadas para fechar com a promessa da seleção uruguaia, rapaziada. Ele é canhoto, tem 1,72 m, apenas 19 anos, é um cara novo, né? Contrata apenas até o fim deste ano, até 31 de dezembro, com o River Plate do Uruguai. Já pode se transferir de graça a partir do dia 1º de janeiro. Ele que estreou no profissional no ano de 2021 e é ponta esquerda e na maioria das vezes ele jogou nessa ponta. Não conheço muito, né, o futebol do Lavega, mas tomara que chegue e se adapte ainda um pouco mais rápido do que o Pumbita Rodrigues, né?
demorou um pouco para se adaptar na equipe do Vasco da Gama. O Aureliano não se adaptou, foi embora, né? O Vasco da Gama está vendendo ele em definitivo. Ainda continuam as negociações pelo zagueiro Oliveira, né? Porque o Cruzeiro quer receber uma compensação financeira em troca de liberar o zagueiro para o Vasco da Gama. Eles ainda seguem negociando, né? O zagueiro de 28 anos, e o Vasco emprestou Figueiredo e o volante Barros para a equipe do América Mineiro. Todas essas informações, rapaziada, são do Vene Casagrande. Grande abraço, Vene. Eu vou passar agora para a equipe do Corinthians. Cacau, Cacau, zagueiro, né? Metido aí em polêmicas nesse final de ano, durante o ano também, quando mandou alguns jornalistas tomarem suco de caju. Corinthians finalizou os detalhes, né, para a compra definitiva do zagueiro Kaká, do Tokushima Vortis. O jogador cumpriu metas de minutos jogados, ativando a obrigação de compra, rapaziada. Então é uma operação que chega a 4 milhões de dólares do Kaká. Vamos ver se realmente ele consegue se encaixar um pouco mais nesse ano de 2025. Fez vários gols contra nessa temporada de 2024. Perdeu espaço, está no banco de reservas, mas foi comprado aí em definitivo pela equipe do Corinthians. E o Pogba, rapaziada, vamos falar um pouquinho de Pogba. O Pogba tá nos Estados Unidos, né? Pogba colocou um vídeo com o jogador do basquete, o Jimmy Butler, do Miami Heat, e desmentiu alguns rumores, né, de que ele teria viajado a Costa Rica para fazer uma cirurgia no joelho. Olha ele aqui, rapaziada, batendo uma bolinha aqui com o pessoal lá em Miami, aqui com o Jimmy Butler. Então, realmente é o Pogba desmentindo as informações sobre uma possível operação do joelho, rapaziada. Uma consulta não é feita pelo... É uma notícia aqui do Sami Carvalho, que ele entrou em contato com o jurista Bichara Neto, e o especialista tirou algumas dúvidas da torcida. Se Pogba pode ser anunciado, mesmo suspenso, né, pelo doping, vai até o mês de março, né, a suspensão. E ele falou que sim, pode ser anunciado por qualquer equipe, mesmo suspenso. A outra dúvida que surgiu na torcida é quando o jogador pode treinar pelo clube, e ele foi respondido que é necessário apenas aguardar o dia 10 de janeiro para treinar oficialmente em um clube. Então, a partir de 10 de janeiro, ele já pode treinar, né, usar todas as instalações. Por enquanto, ele ainda está impedido e está treinando sozinho, rapaziada. Vamos falar da equipe do Flamengo, viu? Flamengo tem novidades, tem um novo diretor de futebol, né? Sai da água do vinho pro vinho, né? Na minha opinião. Sai o Marcos Braz, entra o nosso querido José Boto, mas eu vou falar desse rapaz aqui, ó, Gerson, viu? Informação do Júlio Miguel Neto é que o Liverpool prepara uma proposta inicial de 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões na cotação atual, por Gerson. A equipe inglesa ainda não fez a oferta, mas a oficialização deve acontecer em janeiro, assim que a janela de transferências voltar a abrir, viu? Lá na Europa, né? Júlio Miguel Neto deu a informação. Inicialmente, o BAP, né, o presidente do Flamengo, inclusive falou, né? O BAP falou da seguinte forma: se quisermos competir por todos os títulos, podemos chegar a quase 90 jogos na temporada. Perder peças como Gerson pode prejudicar muito nossos planos, são as palavras aqui do BAP, né? O Luiz Eduardo Batista, o novo presidente do Flamengo, e o volante, né? Os demais jogadores rubro-negros se reapresentam no dia 8 de janeiro no Ninho do Urubu para iniciar a pré-temporada. No dia 10, a delegação do Flamengo embarca para os Estados Unidos, onde enfrenta o São Paulo em amistoso no dia 19 de janeiro, rapaziada. Olha aí, Oscar de um lado, Gerson do outro, Lucas Moura, né? Então é o Flamengo, temporada 2025, o novo presidente, novo diretor de futebol, e ainda, viu, atrás desse rapaz aqui, viu, segundo Pilhado e Júlio Miguel Neto, o Roberto Firmino deu ok ao Flamengo, né, para os empresários dele negociarem com a equipe rubro-negra. Inclusive, rapaziada, o treinador, né, do Al-Ahly, o Matias Jaice, não vai forçar a permanência de Roberto Firmino e pode facilitar uma ida ao Flamengo, rapaziada. O atacante que tem 33 anos, a gente trouxe, não é, o interesse do Flamengo no último vídeo também. Então é o Roberto Firmino dando ok aí, dando carta branca, e também o treinador dele para ele se transferir para a equipe
do Flamengo, rapaziada, e eu vou falar dele aqui, viu? O novo diretor de futebol, José Boto, vai desembarcar no Rio de Janeiro, não é? No próximo sábado, às 6 horas e 35 minutos. Será que vai ter a Aeroflá para o novo diretor de futebol do Flamengo? Ele que vai conhecer o Ninho do Urubu e vai conceder uma entrevista coletiva no mesmo dia no CT, à 1 da tarde, rapaziada. Eu vou trazer esse vídeo aqui, ó. Conheça José Boto, o novo chefão do Flamengo, que irá Boto comandar todo o futebol do clube, desde a base até o profissional. José Boto é um executivo português de sucesso, que trabalhou com Jorge Jesus no Benfica e exercia a função de diretor de scouting no clube português. Ele levou alguns jogadores desconhecidos para o Benfica, que depois viraram estrelas mundiais, como Oblak, Witsel, Matic, Di Maria, Davi Luiz, Ederson, Grimaldo, Pablo Aimar e outros. O dirigente gosta de futebol ofensivo e é apaixonado pelo futebol brasileiro. E fã da seleção brasileira de 1982, que tinha só um tal de Zico, Leandro e Júnior, do Malvadão. Depois de se destacar no Benfica, foi contratado como diretor esportivo do Shakhtar Donetsk. Foi o responsável por contratar o treinador português Luiz Castro. José Boto irá comandar todo o futebol do Flamengo. A base e o profissional deverão ter a mesma filosofia de jogo. Olha aí, rapaziada, então vai ter que ter a mesma filosofia de jogo, né? A base do Flamengo e também o time profissional, rapaziada, é o Flamengo se preparando, né, para essa temporada de 2025 com o José Boto, o cara que conhece muito de futebol, rapaz. Trouxe muito lucro realmente a equipe do Benfica, comprando jogadores baratíssimos no mercado e vendendo por um preço muito alto, meus amigos. Lembrando, rapaziada, que o Flamengo vai disputar as primeiras partidas do estadual do Rio de Janeiro, assim como o Botafogo, com o time B, jogando no Nordeste, viu? O Flamengo vai enfrentar o Boa Vista em Aracaju do Sergipe, o Madureira em Campina Grande, aqui pertinho de Caruaru, minha cidade, o Nova Iguaçu em Natal, no Rio Grande do Norte, e o Bangu em São Luís do Maranhão, né? Uma equipe bastante modificada, com jogadores da base, jogadores do profissional que estão voltando também. Carlinhos, atacante, estará, Lohan, o zagueiro Cleiton, o atacante Chola e Thiaguinho, né, que passou pelo 13 da Paraíba, vai jogar dessas 5 primeiras partidas aí do Flamengo nesta temporada de 2025, né, nesse campeonato carioca. E pra gente fechar o nosso vídeo, eu vou mostrar aqui, viu, o torcedor do Galo, que ganhou uma camisa do Atlético Mineiro como presente de Natal, né? O torcedor é o auxiliar jurídico Ricardo Maciel, de 26 anos. Mas aconteceu um fato inusitado. Pense numa perseguição, rapaziada. Atlético Mineiro e Flamengo. Ele ganhou aí a camisa do Galo, bastante feliz, camisa oficial, né? Da Adidas. Mas aí, rapaziada, aconteceu um erro aqui, viu? Aconteceu um erro aqui. Ele vai mostrar aqui no final do vídeo. Olha aí, rapaziada. Inclusive, eu vou pausar, viu? A camisa do Galo. Mas olhem o que aconteceu. Olha o que aconteceu, a marca do Flamengo, o emblema do Flamengo, o escudo do Flamengo na camisa do Atlético Mineiro. Meu Deus do céu, isso vai dar um rolo dentro da empresa. E ele vira novamente aqui a etiqueta e mostra que realmente a camisa é a camisa do Atlético, rapaziada. Deixa eu só voltar aqui para ver se dá pra gente ver aqui no finalzinho. Ele mostra a etiqueta e mostra realmente e a camisa é do Galo. Olha aqui, camisa Atlético Mineiro, white, black, blanc noir. Então, realmente, a camisa é do Atlético, mas está com o selo do Flamengo, com o escudo do Flamengo. Meu Deus do céu! Pense do negócio, rapaz, entre Atlético Mineiro e Flamengo. Ninguém merece para o torcedor do Atlético, né, rapaziada? Meus amigos, vou terminando aqui o nosso vídeo. Ficou um pouquinho alongado, mas eu trouxe aí todas as notícias para vocês ficarem todos muito bem informados. Falei aqui a minha opinião e quero ouvir a opinião de vocês. Comentem aqui, é muito importante, né, para o nosso canal. E sigam o nosso Solta a Voz Timba! Vamos chegando aí em 2025, tá acabando 2024. Valeu, rapaziada!